Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre futebol alagoano, trazendo destaques de CRB e também de CSA. Antes de dar sequência no vídeo, vou pedir já para você deixar o joinha aqui abaixo para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações também. Já tem muito conteúdo falando sobre a Série B do Brasileirão por aqui, daqui a pouco, inclusive nesse vídeo, já vou estar trazendo destaques da Série C do Campeonato Brasileiro, competições que interessam a CRB e CSA. Um outro ponto aqui de destaque é, ninguém é obrigado a ver conteúdo de ninguém, então você, torcedor do CRB, vai ter aqui na barra de descrição do vídeo ou na própria descrição os minutos em que eu vou estar falando sobre o CRB, e você, torcedor do CSA, também vai estar aqui na descrição os minutos em que eu vou estar falando sobre o CSA. Primeiro destacando o lado da equipe regatiana, que nessa última sexta-feira teve um resultado ruim diante da equipe do Ferroviário, com um desempenho também muito condizente com o resultado. O CRB mais uma vez não teve lá um grande jogo, terminou sendo derrotado e viu a sua condição na Copa do Nordeste ficar muito delicada. Inclusive tem um vídeo em que eu destaco a 7ª rodada da Copa do Nordeste, eu vou deixar o card aqui acima, mas a condição do CRB é torcer por um empate entre Ferroviário e Souza, que eu até acredito que não é tão impossível de acontecer, tende a ser um jogo equilibrado, e vencer a equipe do Fortaleza, que não faz um grande início de ano a nível de desempenho, mas ainda assim é o Fortaleza jogando no Castelão. A vida do CRB não está nada fácil no regional, e tem também outros dois pontos que eu quero destacar aqui sobre o CRB. A saída primeiro de Ronald e de Miranda, inclusive trazendo aqui o texto da assessoria do CRB, que fala: o zagueiro Miranda e o atacante Ronald deixaram o Clube de Regatas Brasil após decisão em comum acordo e não fazem mais parte do elenco do elenco regatiano para a temporada de 2025. A diretoria do CRB agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sorte nos próximos desafios. Enfim, CRB abrindo claramente espaço para a chegada de novos nomes. Eu até fiz um vídeo falando sobre o interesse e um contato em que o CRB realizou pelo zagueiro Manuel. Negócio, até aqui não tem nenhuma grande novidade sobre isso, mas se tem um ponto claro de um CRB que busca um zagueiro no mercado, o próprio Iverson também já destacou sobre isso, o Iverson da Gazeta FM destacou sobre isso nas redes sociais. E assim, o ponto do Miranda é que desde a primeira fase do Alagoano, apesar de ser um zagueiro que vinha sendo utilizado até aqui, própria sexta-feira o Miranda atuou, mas se tinham muitos pontos de contestações do Miranda na zaga do CRB, e talvez o jogo em que ele recebeu mais contestações foi contra o CSA na primeira fase do estadual. E o Ronald já não vinha sendo uma peça tão utilizada assim. O Ronald, diante das opções que o CRB tinha e trouxe, mesmo com o Ronald no elenco, já sinalizavam de que talvez o atacante não seria tão utilizado. Se tinha um CRB com Léo Pereira, com Ronald, com Barata, com, enfim, o próprio Rafinha, e um Ronald já a partir desses nomes muito atrás da fila, e aí chegou o Thiaguinho e, enfim, Ronald terminou sobrando e não tinha mais uma condição de sequência na equipe regatiana. E um outro ponto que eu quero destacar aqui é o fator do fora loser. Eu acompanhei algumas páginas de rede social, né, do Instagram, de torcedores do CRB, e já houve um primeiro puxar de uma contestação contra o técnico do CRB, mesmo após o título do Campeonato Alagoano. O título ele até gerou um respiro, mas não tão longo assim. O CRB que ficou longe de conseguir convencer durante toda a primeira fase do estadual, e durante a primeira fase do Campeonato Alagoano eu até entendo que foi um CRB que vinha tendo a chegada de algumas peças, o próprio Humberto Louser se ambientando ao grupo, então era natural o CRB não conseguir desempenhar da melhor forma, só que aí chegou a fase final do Campeonato Alagoano, o CRB até conseguiu passar diante de um Penedense, consistente, sim, na primeira fase do estadual,
e na final do campeonato alagoano, onde o CRB já deveria ter apresentado um amadurecimento um pouco maior, até conseguiu levar o título, muito comemorado, sim, deve ser muito comemorado, mas o título ele não escondeu as fragilidades do CRB e de quão o CRB não conseguia desempenhar bem. Em grande parte do confronto, no próprio pós-jogo eu falei, num recorte maior dos 180 minutos, o Asa foi superior. Mas enfim, ganhou o título, até que no momento escondeu um pouco o desempenho ruim, mas veio agora a derrota e a forma como o CRB foi derrotado para o Ferroviário chamou muita atenção. Duas propostas diferentes de jogo, um Ferroviário claramente que veio para contra-atacar, que veio para ser reativo em Maceió, diante de um CRB com a posse de bola e um CRB que não conseguiu produzir praticamente nada. O gol do CRB no final do jogo surge a partir muito mais de uma falha do adversário do que de uma construção do CRB. Houveram muitas contestações sobre o meio de campo do CRB e eu entendo que não foi lá o grande problema. Foi um dos problemas do CRB, sim. Acredito que poderia, por exemplo, ter ou o Caliel ou o Natan Melo no lugar do Meritão, para gerar mais poder, pelo menos em teoria, mais poder defensivo. Mas eu entendi a escolha de GG e de Danielzinho juntos. Eu acho que foi inicialmente uma ideia positiva, que terminou não dando tão certo assim. Mas eu acho que os grandes problemas do CRB no jogo contra o Ferroviário foi a escolha pelo David da Hora pela ponta esquerda, jogando e tirando um grande potencial do Léo Pereira, colocando o Léo Pereira do lado direito do ataque, além também de um CRB sem muita ideia de jogo, de um CRB sem repertório de criação, que se escorou muito do lado direito no primeiro tempo e não muito mais do que isso, não utilizou ao máximo o Danielzinho e também não utilizou ao máximo a figura do GG. Enfim, eu acredito que é válido sim algumas contestações quanto ao trabalho do Louser, mas ele não deve ser responsabilizado ao 100%. Acredito que eu gosto muito de separar a porcentagem de culpa, porque ninguém, principalmente em um clube, ninguém é culpado sozinho. E eu entendo que, além do Louser, tem também outros indivíduos que devem ser responsabilizados por uma não classificação à segunda fase da Copa do Nordeste e por esse desempenho não tão convincente do CRB no início do ano. Mas acredito que é válido. Não sei até que ponto esse balançar ele é real. Vamos ver depois do jogo diante do Fortaleza, nesse próximo dia 26, acredito que é dia 26, e é um CRB que está às vésperas do início da Série B. Então qualquer impacto, qualquer mudança no comando técnico, ela gera um impacto claro e de pouco tempo de recuperação. Tá aí. Vamos pular agora para o CSA, trazendo dois destaques do CSA. Um que foi da sexta-feira, terminei não destacando na sexta-feira, pegando aqui a assessoria de imprensa do CSA divulgou que o departamento médico do CSA informa que o atleta Roberto, depois de nova avaliação, foi liberado e começou o processo de transição, inicialmente na academia, para fortalecimento físico e posteriormente o trabalho em campo. E aí se tem uma clara necessidade da recuperação do Roberto, sim. O CSA que tem o Enzo e já utilizou o Silas como um lateral esquerdo, tem o Jefferson que nem jogou ainda, e não sei até que ponto o Jefferson, quando estiver disponível, vai conseguir agregar tecnicamente. Então a necessidade pelo retorno do Roberto ela é muito clara, principalmente olhando para a Série C. Então é um CSA que agora tem aí seus movimentos na Copa Alagoas, é preservar o Roberto, mesmo se ele tivesse disponível, e foco na Série C, olhando para essa recuperação do Roberto, mas talvez pensando em outros nomes no mercado também para os corredores laterais, né? Não só para a lateral esquerda, mas se teve no jogo contra o Bahia mais falhas dos laterais, não só dos laterais, mas também falhas dos laterais do CSA. E um outro ponto que eu quero destacar nesse ponto do CSA, já olhando a Série C, temos Anápolis, Itabaiana, Retrô e Maringá como as 4 equipes que subiram da D para C. E um ponto de atenção as 4 chegam fortes para a Série C. As 4 chegaram à grande decisão dos estaduais. Maringá conseguiu atropelar o Atlético Paranaense. O Anápolis chega à grande decisão do Campeonato Goiano. O Retrô chega à grande decisão do Campeonato Pernambucano.
E tem o fator agora, o Retrô inclusive que eliminou o Náutico na semifinal do Campeonato Pernambucano, vai jogar o primeiro jogo, inclusive no momento que eu estou gravando está rolando esse primeiro jogo contra o Sport, mas tem todo um fator de um Retrô que tem um alto investimento, teve até uma mudança no comando técnico agora, ainda passa por um processo de mudança de comando técnico nesse momento, e tem também o CSA, tem também, falei de Anápolis, de Itabaiana, de Retrô e de Maringá, são essas 4 equipes. E o que eu quero dizer? São 4 equipes que chegam fortes à Série C, além das que já estão lá. São Bernardo é um dos grandes retratos de equipes que devem lutar pelo acesso. Os concorrentes do CSA na Série C, em grande parte, eles chegam com amadurecimento, eles chegam tecnicamente entregando muito. E aí, o que eu quero também pontuar aqui, essas equipes chegaram às decisões dos seus estaduais, quer dizer que elas vão conseguir ir bem na Série C? Talvez o Itabaiana, pela exigência do campeonato sergipano, não seja um grande parâmetro. Talvez o Anápolis, pela exigência de alguns momentos do campeonato goiano, não seja um grande parâmetro, mas o Anápolis eliminou o Atlético Goianiense na semifinal. Foi um Atlético Goianiense extremamente forte? Não, Atlético Goianiense que também passa por mudanças, mas não deixa de ser o Atlético Goianiense. Entre essas 4 equipes que eu estou destacando aqui, que subiram à Série C, destacar muito o fator do Maringá. Eu entendo que se tem apenas uma equipe que fez aquele degrau a degrau, ano após ano, até chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, que foi o CSA, entendo que o Maringá pode, é muito cedo para falar sobre isso, mas entendo que o Maringá, o projeto Maringá, ele pode ser um projeto promissor para ter também essa escada de divisão a divisão até chegar à primeira divisão. Tem um investimento forte, tem uma estrutura também muito interessante para uma equipe que é relativamente nova. Tem um histórico em Copa do Brasil muito forte também. Mais uma vez o Maringá chega à terceira fase da Copa do Brasil, nunca parou na primeira fase. E ponto de atenção a esse Maringá. Tem uma realidade um pouco mais próxima que a gente pode acompanhar um pouco mais de perto, que é o Retrô, mas o Retrô passa por uma mudança no comando técnico e não sei até que ponto isso pode prejudicar muito o andamento da Série C. Enfim, deixa um pouco da sua visão sobre o retorno de Roberto, sobre essas 4 forças da Série C, também fique à vontade para comentar. Fique à vontade também para comentar esses pontos de atualização sobre o CRB. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Até a próxima.